Olá, pessoal. Vamos dar continuidade então na nossa disciplina de materiais dentários 1, né? Vamos começar agora o terceiro módulo, ou aula 3, né? Vamos falar essa semana sobre os materiais restauradores provisórios, certo? Antes de começarmos a falar sobre esses materiais, vamos recapitular os materiais que foram vistos na aula anterior, né? Então, essa foi a última imagem da aula. O que é que nós temos aqui? Uma cavidade dentária, né, em esmalte e dentina. Essa cavidade, ela está protegida, né? O complexo dentino pulpar está protegido com cimento de hidróxido de cálcio, com verniz cavitário, né, que nós conseguimos visualizar aí. E agora, apesar de protegida, né, apesar de que a base dessa cavidade está protegida, a cavidade ainda está aberta. E antes do paciente ser liberado, né, antes que o paciente volte para casa, essa cavidade ela precisa ser fechada. E para que ela seja fechada, nós vamos, a partir de agora, usar materiais restauradores, certo? Esses materiais restauradores são aqueles que vão devolver, que vão restabelecer a forma do dente e podem ser provisórios ou definitivos, tá? Hoje nós vamos trabalhar os materiais restauradores provisórios, tá? E vocês tanto podem conhecer, ouvir, ler sobre dois termos: materiais restauradores provisórios ou materiais restauradores temporários, tá? No final dessa aula é importante, mais uma vez, aquela reflexão sobre os objetivos, né? E todos vocês devem discorrer sobre características gerais dos materiais restauradores provisórios. Então, primeiro nós vamos falar de uma maneira geral sobre eles. Depois nós vamos conhecer dois materiais restauradores provisórios, tá? Que são o óxido de zinco e eugenol e o ionômero de vidro, certo? E é importante que vocês descrevam características desses dois materiais. E para finalizar, ainda como objetivo, um outro objetivo é discorrer sobre a importância do uso de materiais de proteção do complexo dentino pulpar e dos materiais restauradores provisórios. Percebam que nós estamos unindo conhecimentos, né? Esses conhecimentos eles precisam ficar consolidados para vocês. Primeiro nós vimos lesões, né? O que as lesões cariosas podem provocar nas estruturas dentárias, a profundidade da cavidade, os danos à dentina e à polpa, as agressões que podem acontecer à dentina e à polpa. Quais são os materiais usados para tentar restabelecer a saúde da dentina e da polpa, que são os materiais de proteção do complexo dentino pulpar vistos na aula anterior. E agora nós vamos fechar essa cavidade com um material provisório, tá? Vamos ver quais os materiais que fazem o fechamento dessa cavidade. E aqui, gente, quero trazer para vocês o exemplo, né? Aqui no lado direito da imagem, nós temos uma estrutura dentária, né? Uma cavidade que está fechada com um material restaurador provisório, à base de óxido de zinco e eugenol. E aqui eu tenho dois exemplos de materiais, de cavidades fechadas com materiais restauradores definitivos, tá? Aqui eu tenho uma restauração de resina e aqui eu tenho uma restauração de amálgama, tá? Essas duas circunstâncias aqui são de restaurações, materiais restauradores definitivos, ou seja, são aqueles que vão ficar definitivamente na cavidade dentária e na boca do paciente. E aqui eu tenho um material restaurador provisório, que é o objetivo da nossa aula de hoje, um material que vai ficar durante um tempo na cavidade, mas que futuramente precisa ser trocado por um material definitivo, ou uma resina ou uma amálgama, tá? E esses materiais provisórios, qual é o objetivo deles, né? Quais são as características gerais desses materiais? Eles são materiais que têm o intuito de reduzir a dor ou desconforto do paciente, né? Então, se o paciente ele tá com dor, se ele chegou com dor no consultório, esses materiais provisórios, eles têm a característica de reduzir esse desconforto, essa dor. Claro que também em associação com aquele material de base, né, com aquele material forramento, aquele material de proteção do complexo dentino pulpar.
O material provisório, ele também tem a função, também tem o objetivo de restabelecer a função mastigatória e a estética até a execução da restauração definitiva. Então, quando imagine essa cavidade aqui aberta, né? Todas aquelas circunstâncias que a gente viu na aula anterior. Com as cavidades abertas, a gente não vai conseguir executar a mastigação da forma correta, a oclusão, né? A nossa mordida ela não vai ficar adequada, tá? Porque tá faltando ali uma parte da estrutura dentária, certo? Então, essa parte que foi perdida por uma lesão cariosa, por exemplo, ela precisa ser restaurada, no caso aqui com o material provisório, para restabelecer, para que a gente consiga mastigar corretamente de novo, para vedar aquela região. Quando a gente está em dentes anteriores, por exemplo, é importante até para o restabelecimento da estética, certo? E esses materiais provisórios, eles ficam ali até o momento da restauração definitiva. Também tem o objetivo de proteger as margens da cavidade dentária, tá? Então, todas essas margens aqui da cavidade, elas precisam ficar muito bem seladas, muito bem vedadas, para que não haja a entrada de restos alimentares, para que não haja infiltração aqui nas margens da cavidade. Nós falamos sobre infiltração nas margens da cavidade na primeira aula, quando a gente estava falando lá sobre propriedades dos materiais dentários. E os materiais, eles precisam fazer um bom vedamento, independente de qual material seja, né? Ele precisa fazer um bom vedamento para que não haja essa infiltração aqui na margem da restauração. Então, esse material precisa proteger, vedar as margens da restauração, tá? Eles ainda, no momento em que o material definitivo for ser inserido aqui, esse material provisório, ou ele vai ser completamente removido, a gente tira todo o material provisório para poder colocar o material definitivo, ou então a gente vai baixar esse material provisório, deixa uma camada protetora lá embaixo, vai diminuir a altura desse material aqui, tá? Diminui a altura dele e coloca o material restaurador definitivo aqui em cima. Não nesse caso, né? Não, nessa circunstância não, porque a cavidade está toda fechada, mas numa situação de trocar o material, baixa esse material aqui, com uma broca, com o equipamento, com o instrumental certo, vai diminuir a altura dele e aí vai lá e coloca a restauração definitiva. Então, ele também pode atuar como base ou forramento de uma restauração definitiva, tá? E uma coisa super importante é que esses materiais, eles podem ser indicados tanto para dentes descidos como para dentes permanentes, tá? Esses materiais provisórios podem ser usados em dentes de leite, que são os dentes descidos, ou em dentes permanentes. Isso aí vai depender da situação, do paciente, do dente, do objetivo, né, do qual é a condição, enfim, depende de uma série de fatores, mas ele pode ser usado nos dois tipos de dentes, tá? E aí agora nós vamos trabalhar com esses dois materiais provisórios, que são o óxido de zinco e eugenol, tá? É um tipo de material provisório, e o outro é o ionômero de vidro para restauração, tá? Esse termo ionômero de vidro para restauração é importante que fique claro para vocês, porque esse material, o ionômero de vidro, ele pode ter outras indicações. Mas nessa situação aqui, nós estamos usando o ionômero de vidro para restauração, ou ionômero de vidro restaurador, como está aqui na embalagem desse material, tá? Vamos começar com o óxido de zinco e eugenol, gente. O óxido de zinco e eugenol, ele é são dois produtos, na verdade, né? São dois materiais que precisam ser misturados, manipulados, para que a gente obtenha um produto final que possa ser usado para fechar as cavidades dentárias, tá? Então, o óxido de zinco e eugenol, ele se apresenta nessas duas embalagens, né? O óxido de zinco, que é o pó, tá? E o eugenol, que é o líquido, certo? Esse eugenol também é um material que tem um cheiro forte, né? Que também é muito característico de consultório. É um material que quando a gente sente o cheiro, a gente fala, eita, isso é cheiro também de consultório dentário, tá? Então, a gente faz a manipulação de óxido de zinco, pó, com o eugenol líquido, para dar origem a um produto,
certo? Que é o que vai ser utilizado na cavidade dentária, tá? Sobre essa manipulação a gente vai falar mais pra frente. Então, o óxido de zinco e eugenol é um material que faz um bom vedamento das margens da restauração, né, como a gente falou anteriormente, e também vai promover a formação de dentina secundária, tá? Ele é um material que tem essa capacidade de estimular. Desculpe, aqui tá errado, não é dentina secundária, é dentina terciária, certo, gente? Perdão, aqui eu preciso corrigir isso. Então, esse é um material que vai que vai estimular a formação de dentina terciária ou reacional, tá? Duas outras características importantes do óxido de zinco e eugenol é que ele é um material de baixa solubilidade, tá? Então, lembre-se sempre, quando a gente falou também lá da primeira aula, sobre propriedades dos materiais. Os materiais, eles não devem ser solúveis. Por quê? A cavidade bucal é um ambiente úmido, nós temos saliva o tempo todo na boca. Então, se o material tiver muita solubilidade, ele vai acabar ao longo do tempo, né, ele pode acabar se dissolvendo. E o ionômero de vidro, ele é um material que tem baixa solubilidade, tá? Mas, por outro lado, como nenhum material dentário é perfeito, como nós já vimos, ele também é um material que que sofre desgaste. Então, à medida que o tempo vai passando, que a gente está executando todas a função mastigatória, de falar, que os dentes entram em contato, por ser um material provisório, né, a resistência dele não é tão boa como a de um material definitivo. O material definitivo é um material muito resistente. Os materiais provisórios, eles já têm uma resistência menor, então com o tempo eles vão começar a sofrer desgaste, tá? E aí por isso que eles são um material provisório, eles precisam ser trocados. O óxido de zinco e eugenol também é um ótimo isolante térmico, tá? Ele tem uma boa função de ser isolante térmico. Também é um material bactericida e bacteriostático. Uma circunstância desagradável é que a estética dele é desagradável, né? Então, apesar de fechar a cavidade e de ter uma série de vantagens, é um material importante por muitos motivos, mas esteticamente ele é desagradável porque a cor dele é muito branca, tá? Ele é um branco muito forte, ele é muito opaco, então ele não fica com uma coloração agradável. E o óxido de zinco e eugenol, ele vai permanecer na cavidade até que haja uma resposta pulpar positiva para que seja trocado pela restauração definitiva. Essa durabilidade, pessoal, é sempre um motivo de muita discussão, né, pelas pessoas, em especial pelas pessoas leigas, né, quem não conhece muito, quem não sabe muito os motivos do uso desses materiais provisórios, questiona muito, às vezes, até a conduta do profissional. Porque aquele profissional ele só usa curativo, né, que é um nome também muito comum, só coloca curativo, ele deixou o curativo e disse que eu tenho que ficar com curativo uma semana. Essa questão do curativo, né, de colocar essa restauração provisória e quanto tempo ela vai durar, ela é definida a cada caso. Então, o cirurgião dentista, ele, ao analisar, ao remover tecido cariado, ao ver a profundidade da cavidade, considerando também os aspectos de dor do paciente, se ele tinha sensibilidade, ele vai precisar definir quanto tempo esse material vai ficar na boca do paciente, na cavidade. Então, pode ser que com uma semana já seja recomendada, né, a troca por uma restauração definitiva, assim como pode ser que se precise esperar um mês, 40 dias, entendeu? Para que seja feita a restauração definitiva, tá? Se esse tempo precisar ser mais longo, né, 30 ou 40 dias, é importante que o dentista avalie, que o paciente também fique atento para ver se a restauração está bem fechada, se ela está vedada, se ela não fraturou, se ela não está sofrendo nenhum desgaste, porque qualquer problema na restauração, ela precisa ser trocada ou corrigida, entendeu? Se tiver qualquer problema, ela precisa ser refeita, porque senão, se houver qualquer exposição aqui das margens, né, se as margens da restauração forem expostas, toda a contaminação vai voltar, certo? Mas o mais importante é o cirurgião dentista, ele decide isso a cada caso, quanto tempo vai ficar com o material provisório ou com curativo, né? Isso vai depender de cada circunstância, de cada dente e de cada paciente, certo?
Duas coisas super importantes com relação ao óxido de zinco e eugenol, que são próprias desse material e que a gente não pode esquecer, tá? É que esse é um material que não libera flúor, nós vamos ver mais pra frente, tá? Outro material um material provisório que libera flúor, mas o óxido de zinco e eugenol não libera flúor, tá? E uma outra coisa muito importante ele não pode ser um material para ser usado como base ou forramento de restaurações de resina composta, tá? A gente ainda vai ver, vamos trabalhar ainda com resinas compostas, né, nessa disciplina, mas adianto para vocês porque eu falei há pouco tempo que esses materiais provisórios, eles podem ser rebaixados, né, a gente tira uma camada superficial ali para colocar um material restaurador definitivo. E a resina composta é um material restaurador definitivo. Só que a gente não pode colocar resina composta quando o forramento for um óxido de zinco e eugenol. Esses são materiais que são incompatíveis, eles não têm compatibilidade e a restauração pode vir a fracassar, certo? Isso aí a gente vai ver quando a gente for estudar resina, aí a gente fala mais sobre isso, mas de antemão é sempre importante ter em mente. Óxido de zinco e eugenol não libera flúor e não pode ser um material de base para restaurações de resina composta, certo? Mais uma vez também, assim como todos os outros materiais, nós temos diferentes marcas e fabricantes de óxido de zinco e eugenol, mas todos eles se apresentam da mesma maneira, um pó e um líquido. Óxido de zinco e eugenol sempre serão um pó e um líquido. Aqui eu tenho uma marca, o IRM, que é inclusive é uma marca, é uma nomenclatura muito conhecida, tá? Tem profissionais que são tão acostumados a usar o IRM que quando fala assim, eu quero o IRM, aí se o técnico não souber que o IRM é óxido de zinco e eugenol, vai dizer, eita, mas não tem IRM, só tem Interim Kit. Mas é a mesma coisa, entendeu? A diferença é só a nomenclatura, o fabricante, certo? Mas o IRM é um nome bastante conhecido e difundido, mas é óxido de zinco e eugenol. E as marcas, eles vêm com as colheres dosadoras, tá, gente? É super importante estar atento a essas colheres dosadoras aqui, essas medidas, porque elas são as medidas recomendadas por este fabricante aqui. Essa colher medidora aqui, essa colher dosadora dessa marca Dentsply, não é igual à colher dosadora, a essa medida dessa marca Biodinâmica. Então, é importante a gente guardar as colheres dosadoras, as medidas de cada kit, certo? De cada marca, porque elas são ideais para esse kit aqui, tá? Esse kit aqui é de uma outra marca, não está apresentada aqui a colher dosadora, mas ele também tem uma colher dosadora. O IRM, que é esse que está aqui, ele não, esse bico dele aqui, a gente tira o líquido com essa pipeta aqui, que é aquela, acho que em criança a gente usa muito para fazer limpeza do nariz, ou para colocar, até para criança para botar algum remédio pelo nariz, ou para beber alguma medicação, é uma pipetinha que a gente aperta aqui e a medicação sai daqui do vidrinho, tá? Então, essa é a forma. Essas são as formas, as colheres, as medidas, né, para essa marca. Dessa marca aqui da Biodinâmica, essa aqui é a colher do pó, e esse líquidozinho aqui, ele já tem um conta-gotas aqui. Quando a gente abre esse recipiente, ele já vem com conta-gotas. Esse aqui é a mesma coisa, tá? Então, cada marca, cada produto tem a sua própria medida. Ele fala qual é a sua própria medida, certo? E é uma questão de estar atento ao fabricante, a bula, todo material vai ter uma bula também, igual a uma bula de medicação, quando a gente compra um remédio em farmácia, esses materiais também vão ter uma bula, e lá na bula vai ter todas as informações, certo? Qual é a proporção, quanto de pó você coloca, quanto de líquido você coloca, como é que você faz a manipulação, como é a mistura, qual é a textura final desse material, tá? Para ele ser colocado na cavidade, tá? Então, essa bula que vem dentro das caixas, né, digamos assim, ela vai ter muitas informações importantes. Então,
esqueceu qual é a dose, esqueceu, não sabe que produto é esse, como é que você usa, consulta lá na bula, certo? E aí, gente, o óxido de zinco, como eu falei, ele é um pó e ele é um líquido e ele precisa ser manipulado para dar origem a um material que é o material que vai ser inserido na cavidade, tá? Essa manipulação, ela é uma parte, né, extremamente prática, né? Então, todos vocês vão fazer a manipulação do material. E para fazer essa manipulação existem todos esses pontos aqui que precisam ser lembrados. Então, quais são os instrumentais que você vai usar para fazer a manipulação do óxido de zinco e eugenol? Qual é o modo de manipulação? Qual é o tempo dessa manipulação? Qual é o aspecto final do material? Como é que eu sei que o material está pronto? Como é que eu sei que eu misturei corretamente esse pó com esse líquido e ele está pronto para ser colocado na cavidade dentária? Qual é o tempo de presa? Lembram que eu falei de presa lá na primeira aula? Propriedades de utilização. A presa é o tempo que o material leva para endurecer, para ficar firme, tá? Então, qual é o tempo de presa do óxido de zinco e eugenol? Qual é o instrumental que eu vou usar para levar o material na cavidade, certo? Então, todas essas etapas aqui, elas vão ser mais bem detalhadas, vocês vão conseguir compreender melhor quando nós formos trabalhar, executar as aulas práticas, tá? Tudo isso aqui vai ser adequadamente trabalhado, certo? Óxido de zinco e eugenol, então, a gente encerra por aqui. No próximo vídeo nós vamos conversar sobre o ionômero de vidro.